Nós vamos falar hoje sobre a estrutura de uma aula. Um dos nossos assuntos para hoje. Quando o instrutor prepara uma aula, ele pensa: quem vai me ajudar? Quem sabe fazer? Quem pode me organizar isso? E na maioria das vezes, o instrutor, quando está começando, ele entra em contato com muitos amigos, ele pede material de curso, principalmente material de apresentação. Nem sempre o instrutor está com sorte, porque o material de apresentação que ele recebe, embora ele faça uso do material emprestado, ele não sabe se esse material está preparado para uma aula profissional. Na maioria das vezes, o que chega é um material parecendo tarefa escolar. Já aconteceu isso com você, Robson? Ou já Meu aconteceu isso cara, com você, Túlio? meu cara, por incrível que pareça, uma vez quando eu trabalhava em outra empresa, a gente tendo conversa sobre NR12, a 35, a 33, a gente estávamos vendo os materiais que estavam disponíveis na nossa equipe, e se a gente não desse uma garimpada, vamos se dizer assim, tinha coisas lá desatualizadas, coisas que não teria como apresentar um aluno, né? Então a gente estudamos e enfim, refizemos os slides para apresentação e fazer as aulas para os alunos, os funcionários da empresa na época. Ou seja, dava mais trabalho para corrigir o material, ajustar, preparar o visual e o conteúdo do que se daria para fazer um material novo, do zero. Positivo. Isso acontece, é uma grande decepção. Principalmente porque o material, mesmo que esteja bom, não está com a carinha que identifica você. Ou seja, ele não te representa, ele representa uma outra pessoa. E você quer algo que tenha a sua identidade. Obrigado, Robson, por sua participação. E quanto a você, Júlio, já aconteceu? Ou com o Gabriel, já aconteceu com você, Gabriel? Temos mais alguém participando que gostaria, de falar um pouco sobre isso? Então vamos aqui ver alguns pontos da estrutura de uma aula. O que vocês devem pensar quando estão preparando uma aula? Pensando ainda em um roteiro de curso. Não transformou ainda o curso em apresentação, está pensando em um roteiro de curso. E você tem várias aulas para fazer no dia, cada aula com uma temática diferente, algumas aulas têm subtemas, enfim, estrutura de uma aula. Como estruturar? Vamos partir do zero, absoluto zero. Você tem na mesa material de consulta, livros, apostilas, vídeos, alguma ideia de foto, alguma ideia de imagem, alguma ideia de vídeo. Muita coisa ainda está na cabeça do instrutor. A aula ela começa a ser estruturada com um objetivo. O que eu vou ensinar que faça uma diferença para quem aprende? Ou seja, ele vai ter realmente uma justificativa para aplicar o que eu vou ensinar, porque uma aula sem objetivo, ela até ajuda o aluno a passar o tempo. Ela ajuda o instrutor a mostrar conhecimento, a apresentar vários conteúdos interessantes, mas ela pode não ser significativa. Ou seja, o instrutor ensinou muitas coisas novas, muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, mas o que eu vou fazer com isso?
muita informação, mas sem nenhuma utilidade. E nós temos o desejo de passar para o aluno o conhecimento que nós gostamos, que nós achamos interessantes e gostaríamos de compartilhar, ou seja, compartilhar conteúdo que nós admiramos. Mas o aluno não está ali para receber conteúdo compartilhado, ele não está ali porque ele quer ter momentos de ouvir sobre conhecimentos, ele está ali para se capacitar profissionalmente. A exemplo disso, se ele está em um curso para ele se capacitar para ser um eletricista, ouvir falar de energia nuclear é interessante, mas ele quer ser eletricista. Ouvir falar de eletrônica também é interessante, mas ele quer ser eletricista. Ouvir falar de como era a distribuição da rede elétrica nos anos 70 também pode ser interessante, como a internet não, perdão, como a eletricidade chegou em um determinado bairro, em uma cidade, como aquilo foi aceito pela população, é interessante. Mas conhecimento interessante para lazer, o aluno já consegue na televisão, ele já consegue no rádio, ele escolhe lá um programa jornalístico, um programa científico, e ele vai ter conhecimento aleatoriamente, vai ser interessante e é um passatempo. Mas no curso ele não vem para passar tempo, ele vem para fazer capacitação profissional. Então eu tenho que conter um pouco o meu entusiasmo, segurar um pouco a minha vontade de ensinar e ensinar aquilo que o aluno precisa aprender, aquilo que faz parte do curso. Então uma aula ela se estrutura com um objetivo fundamental, que é entregar ao aluno ferramentas para ele utilizar no trabalho. E essas ferramentas, elas são conhecimentos que podem ser gerenciais, ou que podem ser operacionais, ou que podem ser técnicos, mas tem que ser aquilo que ele precisa. Quando a aula é estruturada com conteúdo, o cuidado que nós temos que ter é de não colocar o conteúdo na apresentação como se fosse um livro ou uma página de um livro. O que eu quero dizer com isso? Se o aluno ler, ele sabe, mas nós estamos agindo como professores dos anos 50 na educação bancária. E nós somos professores modernos de um sistema de educação já evoluído, onde o conteúdo ele é compartilhado pelo instrutor e ele é construído com a participação do aluno, ou seja, o aluno é o coprodutor do conteúdo. Se eu faço uma apresentação para exibir ao aluno, seja slide, seja vídeo, outra forma de apresentação, onde eu exponho todo o conhecimento, como se fosse abrir uma torneira e que ficasse ali colocando água direto em um copo ou mais copos, basta chegar lá e pegar a água e tomar a água e depois tomar de novo. O esforço é da máquina e da pessoa, mas onde está o operador disso tudo? Bom seria entregar o conhecimento de forma sistemática ao aluno, para que a cada passo ele possa acompanhar o instrutor participando, interagindo, pensando, consumindo aquele material, imaginando como aquele conteúdo pode ser aplicado de uma forma prática. Mas o conteúdo tem que ter. O que nós temos que tomar cuidado é como vamos expor esse conteúdo para que não haja excesso, onde não se deve ter excesso. Mas isso a prática vai ensinando, e nesse curso nós temos essa proposta de ensinar o instrutor a entregar conteúdo de forma organizada.
A demonstração, que faz parte também da estrutura de uma aula, eu já vi coisa muito exagerada. Eu me recordo de um curso onde eu era aluno, e nesse curso todos os alunos tinham formação superior, a maioria tinha especialização, alguns tinham pós-graduação até fora do Brasil.